Fala galera, beleza? Retornando aqui. Agora a gente vai entrar na parte do contencioso, né? Da jurisdição contenciosa. Vamos ver como começa essa brincadeira aqui, como é que termina a confusão, beleza? Olha lá, artigo 39, talvez o mais importante dessa lei aí, que se você entender ele, você começa a pegar, você entende o fio da meada, de onde originou toda essa bagunça aqui, ó. A interposição tempestiva da impugnação, pelo sujeito passivo, regularmente intimado da exigência do crédito fiscal, inicia o contencioso administrativo e suspende a exigibilidade do crédito. Então, como é que funciona essa brincadeira aqui, ó? Interposição de impugnação, ou seja, apresentação de recurso. Quando ele fala tempestiva, dentro do prazo legal de recorrer, que é 30 dias, tá bom? Uma vez impugnado tempestivamente o crédito tributário, ele inicia o contencioso administrativo e, ao mesmo tempo, suspende a exigibilidade do crédito, tá bom? Então, vamos lá. O que aconteceu aqui, ó? Foi lavrado. Não é NAI. NAI é outro estado. É auto de infração. Lavrado o auto de infração ou a notificação de lançamento, certo? Vai ser dado ciência ao sujeito passivo, vai ser dado ciência ao sujeito passivo, que tem o prazo de 30 dias. Esse prazo está muito grande aqui. Não o prazo em si, mas a representação do prazo, né? Então, vamos lá. Vai ter o prazo de 30 dias para apresentar o que? A impugnação. Uma vez apresentada essa impugnação no prazo de 30 dias, a gente diz que ela é uma impugnação tempestiva. Tá? A partir desse momento em que apresentou a impugnação tempestiva, ela inaugura o PAT. Tá? Inicia o contencioso, certo? Ao suspender. O primeiro ato dela é o quê? Suspender a exigibilidade do crédito tributário. Aquele crédito que foi lavrado através de NAI ou uma notificação de lançamento, tá ok? Então a impugnação tempestiva, ela dá início ao nosso PAT, ao contencioso, e ao mesmo tempo tá seguindo as normas do CTN, do Código Tributário Nacional, no artigo 151, né? CTN 151. Espero que eu não esteja errado, é melhor conferir na hora aqui, porque às vezes dá tilt na cabeça. Mas o 156 é extinção, né? Você que já está no tributário, fala para mim aí. CTN 151. Fala que é esse. Suspende isso aí, suspende a exigibilidade do crédito. A impugnação tempestiva, certo? Então, seguindo as regras do nosso Código Tributário Nacional, inaugura-se o PAT. O PAF, né? A impugnação será dirigida ao titular do órgão responsável pelo lançamento. Ou seja, vai ser dirigido ao gerente, né, da unidade em que foi efetuado o auto de infração. O que tem que ter essa impugnação, Fantônio? Eu faço um papel de pau, escrevo lá. O que eu coloco nela? Primeiro você tem que se qualificar. Fulano de tal, CNPJ tal, inscrição estadual X, situado no endereço comercial pá, vem, através da presente, impugnar o auto de infração número tal. Então, ou seja, já me qualifiquei, me apresentei quem sou, o que eu vim fazer? Vim impugnar o auto de infração porque vou alegar os motivos de fato e de direito em que eu vou fundamentar. Porque fui autuado por causa disso, daquilo, com base na infringência ao artigo tal, mas esse fato não ocorreu da seguinte forma: amparado pelo artigo tal, eu tenho direito de fazer isso, a portaria disse que eu sou bonito, tá? Então, você vai montar o teu texto lá, conta a sua história, irmão, conta a sua história pro julgador ver se acredita em você ou não, e fundamenta ela, tem que embasar, né? Porque falar até papagaio fala, tem que fundamentar, beleza? E, principalmente, acompanhada de provas que respaldem o que você está falando, que dê um embasamento, que dê uma solidificação
no que você está falando. Olha só, tá aqui, ó, a nota fiscal emitida a tal dia. Eu paguei sim imposto relativo a essa nota. Tá aqui o DAR, documento de arrecadação, comprovando que eu paguei. E por aí vai, tá? E por aí vai. E aí, dependendo da acusação fiscal contra o contribuinte, a resposta vai ser na proporção dos dados, dos documentos em que se entender necessário para exercer o contraditório. Tá ok? No final, identificação e assinatura do sujeito passivo ou do representante legal ou mandatário. Nesse caso, tem que apresentar junto à procuração também, né? Ah, não, quem fez minha defesa foi o advogado. Ele pode assinar por você. Não tem problema, desde que ele tenha uma procuração. E aí vai estar junto no processo, vai para os autos. Tá bom? Então, é simples, não tem nenhuma formalidade, um padrão específico, tem que estar com o brasão aqui, a data ali e tal. Não, é uma petição simples, mas fundamentada, seguindo pelo menos essas informações aqui, contendo, né, pelo menos essas informações aqui. Com a apresentação de impugnação, opera-se a preclusão consumativa. Rapaz, tinha que vir um nomezinho desse, né? Preclusão no direito, gente, é perda do direito, certo? Encerramento do ato. O que seria preclusão consumativa? Tem alguns tipos de preclusão. A principal delas que o pessoal conhece é a temporal, né? Estourou o tempo, expirou o tempo, precluiu o direito do pretendente. Agora, o que seria preclusão consumativa? Vamos ali na frente. Esclarecendo, galera. Foi pedir auxílio ao Código Civil, ao Código de Processo Civil. Tá lá, ó. A preclusão consumativa decorre da prática do ato, ou seja, não decorre do tempo, porque a preclusão temporal é do prazo designado. Não importando o êxito do mesmo, uma vez praticado o ato, não pode este ser praticado novamente. Então, o que ele quer dizer? Vamos associar ao PAF, viu? Falei certo agora. Vamos associar ao PAF. Uma vez impugnado aquele auto de infração, eu não posso apresentar outras defesas relativas àquele mesmo auto de infração, tá? Tipo assim, vamos fazer aqui as 3 defesas, mesmo que às vezes seja igual. Vamos fazer 3 defesas, vamos distribuir 3 processos dentro do prazo de recurso, prazo recursal de 30 dias, e aí vai que cai para 3 julgadores diferentes, e aí a gente consegue pelo menos uma decisão favorável. Porra, não pode. Isso aí é litigância de má-fé. Você está sobrecarregando a máquina administrativa por uma manobra impessoal. Aí está fora dos princípios do PAT. Tá? Então, uma vez praticado o ato, não pode esse ser praticado novamente. Além de atentar em muito para a segurança jurídica, né, gente? Um exemplo clássico é o processo no qual são apresentadas 2 peças contraditórias pelo réu, aquele esse contribuinte ou recorrente. A segunda delas não deve ser conhecida pelo magistrado por ter se operado a preclusão consumativa, ok? Então, aí tem aqui, ó, nenhum juiz, nem o administrativo, né, decidirá novamente as questões decididas relativas à mesma lide. Então, voltando lá, a apresentação da impugnação, ele opera preclusão consumativa, ou seja, não há mais que se falar em apresentação de uma nova peça processual, um novo recurso, contestando aquela mesma matéria, aquele mesmo auto de infração. Tá? Não pode, é a regra. Só que tem uma exceção. Uma não, né? 3. Exceto quanto a novidades. Vamos pensar assim de forma novidade. Vamos supor, tiveram novas alegações pelo fisco, pelo representante da fazenda. Ou seja, novas imputações, novas acusações. Então, se teve novas acusações, o sujeito passivo tem que ser notificado e reabrir o prazo de defesa para ele, aí ele pode apresentar uma nova peça ou fazer uma juntada àquela. Tá? Então, se surgiram novas alegações, ele tem direito de apresentar novas contrarrazões. Ok? A juntada de novos documentos destinados a fazer prova ocorrido após. Então, se o fisco juntou documentos que não existiam à época da construção do fato, tá? Juntou novos documentos, tem que abrir prazo recursal de novo para o sujeito passivo para que ele possa também produzir provas contrárias, se defender pelo menos daquelas provas apresentadas. E o acréscimo de provas que não puderam ser produzidas dentro do prazo, desde que citadas na peça impugnatória. Aí já é por parte do sujeito passivo. Ele vai lá, ele tem o prazo de 30 dias para apresentar a impugnação daquele auto de infração, certo?
Aí vamos supor que ele sofreu uma auditoria de 5 anos, né? Tudo dentro do prazo decadencial, não tem problema. O fisco foi lá e lançou 5 anos contra ele. Cara, ele tem que pegar documento de 5 anos atrás. Isso não é fácil. Dependendo do volume de operações que a empresa faça, porra, vai demorar aí quase 6 meses fazendo isso aí. Então o que ele faz? Ele não pode perder o prazo de 30 dias para impugnar, né, sob pena de não ter efeito suspensivo. E cair o seu direito do contraditório, né? E aí, no caso, ele vai lá e faz a peça, alega os motivos de fato e direito e faz constar na petição dele, no recurso, que será juntado novas provas e tal, e vai explicar o motivo. Aí ele pede um prazo, né, que seja deferido, um prazo de 30, 60 dias, para que se faça juntada as provas a que ele se refere. E aí o fisco geralmente autoriza, sob pena, para cumprir a ampla defesa, né? Ó, o camarada me disse que tem as provas, fez aqui a impugnação tempestiva, só que ele está juntando as provas ainda, está organizando as provas, colocando em autos forense, né? Para que seja julgado. E aí, nesse caso, ele pediu um prazo mais para anexar as provas. Mas aqui, o recurso está protocolado dentro do prazo. É justo, geralmente nós concedemos. Eu, por exemplo, nunca deixei de conceder. Então, uma vez informada, tá? Citada na peça impugnatória que vai ser apresentada a posteriori, o fisco geralmente autoriza isso aqui, tá? E a gente espera para que possa ser julgado de maneira mais correta, com mais concretude. Por quê, gente? Isso aqui agora a gente tem que pensar, se depois de alguns anos de experiência, né, a gente vai vendo o propósito das coisas. De que adianta eu, como julgador lá, falar assim, não, vou dar prazo para anexar documento, não. O prazo é 30 dias aí, acabou. Mostrou lá, bateu na minha mão o processo. Não tem documento? Soca o pau. Vou indeferir mesmo, meti a caneta, e eu sou o fodão e tal. Porra, e não é. Aí o que acontece? O contribuinte vai lá, tomei pau administrativamente. O que ele vai fazer? Juntar todo o material, toda a documentação que ele tem lá, já falou que tem, vai anexar os autos, vai para o judiciário. Se realmente ele tem o direito, ele vai ganhar. E aí, o que vai acontecer com a Secretaria de Fazenda? Vai ter que pagar ônus de sucumbência. A PGE vai perder o processo, a gente vai pagar ônus de sucumbência ao contribuinte. Então, além de não ter o crédito pretendido, porque realmente não era devido, o Estado vai perder dinheiro pagando ônus de sucumbência não é baixo. Então, o Estado está perdendo dinheiro porque o camarada não quis esperar um mês, porque o julgador foi imaturo, certo? Então, esse tipo de coisa que está previsto na lei, a gente tem que usar com a parcimônia. Se a gente tem essa possibilidade, é porque alguém já passou por isso e pensou. Então, não há motivo nenhum para a gente não aceitar essa exceção à preclusão, desde que seja formalizada nos autos e tal, para que o processo fique preto no branco, tá ok? Então, já sabe que é preclusão, consumativa. Mais uma palavra para o meu dicionário. Ó, para elidir a incidência de juros de mora, é facultado, tá? Não obrigatório, o contribuinte, em qualquer fase do processo, efetuar o depósito administrativo do total do crédito que está sendo impugnado, tá bom? Devidamente atualizado, conforme os índices oficiais de correção monetária e atualização, beleza? Então, ele não é obrigado a fazer depósito de montante nenhum para impugnar um crédito administrativamente. Não é obrigado, certo? Princípio da gratuidade. Entretanto, se ele quiser suspender a fluência de juros de mora das autorizações monetárias, ele vai lá e suspende, ele deposita administrativamente, faz um depósito caução, tá? E aí suspende a fluência de juros. Ao final do processo, se ele tinha razão, ele levanta o valor, né, depositado em juízo. Se ele perdeu a razão, aquele depósito é convertido em renda e vai dar quitação ao crédito tributário. Então, tem que pensar direitinho se vale a pena ou não. Esgotado o prazo para impugnação sem que ele tenha sido apresentada, ou após decisão transitória julgada contrária ao sujeito passivo, tá aqui, ó, o depósito será convertido em renda, ou seja, vira receita pública. Em caso de decisão transitória em julgado favorável ao sujeito passivo, fica assegurado o levantamento do depósito. Então, o que ele depositou, ele vai lá e devolve para ele, tá bom? Da competência, ó. Uma vez protocolado a impugnação tempestiva, ela passa, antes de ser julgada, antes de ir para julgamento de primeira instância,
ela passa por um crivo pelo juízo de admissibilidade. Se aquela impugnação, se ela é tempestiva, se ela contém os requisitos mínimos necessários elencados lá atrás no artigo 30 e 40, eu acho, né? Então ele vai passar por um crivo para saber se ela está de acordo, tá, com o que diz a legislação. O juízo de admissibilidade da impugnação contra o lançamento compete ao titular da unidade responsável pela concessão do crédito. Tá? A competência é essa que pode, geralmente ela é delegada. O julgamento administrativo, que é feito em primeira e segunda instância, na jurisdição contenciosa, aqui eu estou falando do processo, já é briga, né? Compete em primeira instância ao subsecretário da Receita. Em segunda instância, ao TARF, ao Tribunal Administrativo de Recursos Fiscais. Primeiro, nunca é o subsecretário que julga, né, gente? Grave-se vai feito de prova, mas isso aqui é delegado aos julgadores de primeira instância, tá ok? Em segunda instância é sempre do CARF. O CARF, que é o Tribunal de Recursos Fiscais, Tribunal Administrativo, ele é composto de 14 conselheiros nomeados pelo governador, 7 representantes do fisco, 7 do contribuinte, tá? Sempre composição paritária, 7-7. O presidente é sempre do fisco, o vice-presidente é dos contribuintes. E aí, nesse caso, vai cair numa câmara de julgamento, uma das duas, tá? Que vai ter o julgamento também por voto de maioria simples. Então, tá, na primeira instância, o julgamento é singular, por um auditor fiscal da Receita estadual, tá? Que vai ser delegado essa atribuição pelo subsecretário. E em segunda instância, já é composto pelo colegiado, já é julgado pelo colegiado. A competência pode ser delegada, tá? Aqui, ó. A autoridade julgadora formulará o julgamento do processo plenamente vinculado à legislação tributária, restringindo-se à matéria impugnada. Geralmente, tá, o que a gente vê por aí no dia a dia, no mundo do direito, em outros estados, é que o julgador de processo, ele não pode ficar 100% adstrito ao que está ali escrito na legislação, sem se ater ao mundo jurídico, ao conjunto probatório fático, a verdade material, tá? Verdade real dos fatos. No Distrito Federal, o dispositivo é que o julgamento seja 100% baseado no que consta nos autos. É aquela velha máxima que muita gente usa no pátio. O que não está nos autos, não está no mundo. Certo? Então, o contribuinte tem que tomar cuidado de colocar tudo, absolutamente tudo, que ele achar devido com relação a provas. Por quê? A autoridade julgadora vai julgar baseado no que está lá. Ah, mas ele não pode baixar a diligência, Fatore? Pode, mas é uma faculdade do julgador solicitar uma diligência para coletar mais informações. Ele não é obrigado a fazer, tá? Então, por via das dúvidas, o contribuinte já anexa todas as provas que tiver naquele momento, tá bom? A competência para julgamento em primeira ou segunda instância, olha só, exclui. Eu não posso julgar, como julgador ou conselheiro, algum questionamento quanto à constitucionalidade. Quem declara uma lei constitucional e inconstitucional é o judiciário, não é o julgador administrativo. Eu não posso apreciar ou decidir conflito entre lei tributária e a lei de outra natureza. Ah, mas no Código Civil diz isso. Não, eu não tenho competência. Eu tenho que julgar conforme a lei tributária. Bom, e também não há que se entrar na matéria de equidade. Ah, não, por equidade eu solicito esse direito que seja dispensado o mesmo tratamento. Equidade não é norma de direito tributário, tá bom? Então não há que se alegar isso aqui, a gente nem entra nessa matéria. Se os pleitos forem com relação a esse aqui, controle de constitucionalidade, conflito entre lei, controle, declarar uma lei mais, como é que eu falo, tem hierarquia sobre a outra, não tem, tá? E nem solicitar equidade para dispensa de crédito tributário, isso aqui não existe, tá bom? Então vamos lá, como é que é feita essa admissibilidade? Será proferido nos termos do regulamento o juízo de admissibilidade da impugnação, certo? Que vai compreender a verificação dos requisitos do artigo 39, caput, parágrafo 2º. Será reaberto o prazo para apresentação da impugnação se, em razão da admissibilidade, houver algum agravamento da exigência. De repente, na admissibilidade foi detectado que houve um erro formal
sanável, tá? Um vício sanável, erro de cálculo básico ali, e foi retificado pelo auditor fiscal que fez a análise. Nesse caso, vai ser devolvido o prazo recursal ao contribuinte para que ele possa refazer a sua impugnação ou apresentar contra-razões, tá bom? Tem que dar ciência a ele. No caso de ser inadmitido, tá? Foi recusada a admissibilidade, não foi aceito o recurso, o interessado será cientificado, tem que dar ciência que o recurso dele não foi aceito, ou seja, logo o crédito tributário não vai ser suspenso, né? Não vai ser suspenso. E cabe ao contribuinte recorrer, né? Vai lá, vou recorrer, não aceitou por quê? Vou recorrer, tem o prazo de 30 dias, né, para recorrer. O recurso que trata desse artigo será dirigido à autoridade que profere a decisão, como se fosse uma apelaçãozinha, a qual, se não considerar no prazo de 5 dias, deve encaminhar ao seu superior, tá? Então, posso recorrer. Por que não aceitou meu recurso? Vai estar lá motivado porque ele não aceitou. Se eu não concordar, eu faço o recurso, eu recorro dentro de 30 dias, tá? E ou cai para ele ou ele joga para cima, tá bom? Então, ele tem esse direito de entrar com recurso da negativa da admissibilidade, ou seja, nem foi julgado a matéria em si. Não é julgamento de mérito, isso aqui é só julgamento de admissibilidade, mas já cabe recurso. E, mais uma vez, o prazo é de 30 dias, tá bom? Bom, uma vez admitido o recurso, ele vai para julgamento de primeira instância, um julgamento singular pelo auditor fiscal. Na legislação fala que o subsecretário da Receita que é o responsável, podendo delegar essa função para algum julgador. Então, ele delega. Admitida a impugnação contra o lançamento, ou seja, passou pelo juízo de admissibilidade, no prazo de 5 dias, a autoridade julgadora de primeira instância, ou seja, vai ser encaminhado para a autoridade julgadora de primeira instância em 5 dias, tá? Que terá 30 dias para decidir, a contar de quando recebeu a informação, o auto, né? Então você vai lá, entra com recurso. Esse recurso ele passa pela admissibilidade. Uma vez admitido, em 5 dias, ele tem que ser encaminhado para a primeira instância, né, que em 30 dias tem que dar uma decisão. Decisão. Tá? Depois a gente vai fazer o fluxograma completo, fica tranquilo. Beleza? Não sendo proferida decisão no prazo legal, nem convertido o julgamento em diligência, porque se converter em diligência, o prazo fica suspenso, lembra? O presidente do TARF poderá avocar o processo mediante requerimento. Olha só, tem um processo parado aí há 60 dias. O que aconteceu? Cara, tô estudando a matéria e tal, manda para cá, tá? Que aí vai competir ao TARF, através de uma das suas câmaras, órgão colegiado, fazer o julgamento desse processo. É aquela velha máxima de quem pode mais, pode menos. Se o TARF pode julgar recurso de segunda instância, ele também, lógico, pode julgar de primeira instância, desde que o presidente avoque aquele recurso, distribua um relator de uma das câmaras, tá bom? E ele vai seguir o trâmite normal de julgamento. No julgamento que for decidida a questão preliminar, também será decidido o mérito, salvo quando forem incompatíveis, tá? Então, o camarada pegou a peça lá, o julgador de primeira instância pegou a peça e leu. Tem alegações preliminares, geralmente são algumas matérias de ordem pública, prescrição, decadência. Prescrição não cabe no administrativo, né? Decadência, erro de fato, erro de vício formal na constituição do crédito, né? Então vai pegar e vai analisar as preliminares. Ele não vai julgar só com base na preliminar. Já que ele pegou o auto para analisar, ele já decide também quanto mérito, certo? Por quê? Se for anulado o auto, né, for dado provimento ao recurso só contra a preliminar, o fisco pode corrigir, né, se for um vício sanável, e entrar de novo, e autuar de novo o contribuinte sobre a mesma matéria. Mas se o julgador já julgar no mérito, ou seja, que a matéria também não deve prosperar, que o auto de infração é improcedente, então já poupa trabalho para todo mundo, né? Já que tá julgando, cara, julga tudo, porra. Salvo quando incompatíveis. Então, só, isso está associado ao princípio da autotutela administrativa, que diz que a administração pública deve anular ou revogar de ofício seus atos quando entender que eles estão errados, pô.
a administração pública anulará seus atos inválidos de ofício ou por provocação, salvo quando puder decidir a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a declaração de nulidade, a autoridade julgadora proferirá a decisão de mérito. Tá? O próprio artigo 105, ó, que é citado aqui no 46, ele ratifica o que está dito no 46. Ele fala, porra, já que pode ser julgado e é a favor do contribuinte, já vamos poupar energia, então julga tudo, julga o mérito e a formalidade, julga a preliminar e o conteúdo. E a matéria, tá ok? Na apreciação dos autos, a autoridade julgadora poderá formular quesitos ao autuante, cuja manifestação será obrigatória, observando o prazo do artigo 7º. Intimação, diz que aqui o contribuinte tem 30 dias para responder. Então ele pode, durante o julgamento, ele formular, não é necessariamente uma diligência, ou né? Mas formular alguns quesitos que ele precisa esclarecer, pontos obscuros, que são necessários para a convicção dele. Então ele vai lá e intima o sujeito passivo a responder ou esclarecer alguns pontos. Durante esse prazo, que não houve a resposta, os prazos processuais ficam suspensos, né? E tem 30 dias o contribuinte para responder os quesitos formulados pelo auditor fiscal, tá? O atuante ou servidor designado poderá rever seu autuante, que seria autuante, né? A própria lei está escrita errado. Poderá rever seus atos antes de prolatada a decisão de primeira instância e observando o disposto da legislação tributária, sendo dada ciência ao diretor da área. Princípio da autotutela, né? A gente tem tutela. A gente tem, como servidor público, o dever de ser justo, tá? De não ter orgulho. Se a gente errou, que a gente corrija os atos, de modo a não prejudicar outra pessoa. A gente é servidor público, tá ali para servir ao público, não para prejudicar os outros. Então, se a gente detectar que errou, vamos lá, faz meia culpa, você não é obrigado a acertar 100%, certo? Agora, uma vez detectando que errou, corrige os atos. A súmula do STF já permite isso aí, tem a súmula dizendo que respaldo à administração pública corrigir de ofício seus atos, quando detectar que tem erro. A decisão da autoridade julgadora de primeira instância vai conter os fundamentos legais e ordem de intimação, vai mencionar o relatório para ser acolhido. As inexatidões materiais da decisão poderão ser corrigidas de ofício ou por requerimento. Então, mais uma vez corrigidas de ofício pelo fisco, eles têm que ser dados ciência ao sujeito passivo para que ele possa contrarrazoar também, tá ok? Então, na decisão, no parecer que fundamentar a decisão do julgador, tem que estar no relatório, ó, acolhido, as peças aqui, ó, contribuinte alegou tal fato, esse fato do provimento, não do provimento, porque o artigo A, B ou C, ele faz menção ou não, tá? Então isso tem que ser colocado tudo no relatório, no despacho, na decisão do julgador, para que não haja ali um cerceamento de direito de defesa, ou que não fique nenhum ponto obscuro aí pro contribuinte, tá ok? Tranquilo, galera? Então, não esquecer que todos os argumentos elencados pelo sujeito passivo têm que ser refutados pelo fisco, pelo julgador do processo, de modo a não gerar um cerceamento de direito de defesa ou ficar sem a motivação devida do ato, tá? Então a gente encerra por aqui esse bloco e a gente continua falando dos recursos agora de segunda instância, né? No próximo bloco aí. Até mais.